como eu consigo olhar para a minha empresa e ter uma gestão melhor da minha empresa, como eu crio mais autonomia para entender o que é débito, para entender o meu passivo, para entender o meu fluxo de caixa, a minha liquidez, e como eu posso fazer uma projeção financeira para que eu consiga, a longo prazo, diminuir o meu passivo e aumentar a minha liquidez. Inicialmente, falando um pouco de Rafael, sou advogado, sou sócio da Ativos. Ativos hoje é uma empresa pioneira no mercado de precatórios, né, onde nós trabalhamos com soluções de compensação tributária, inteligência financeira e de tecnologia nessa área para ter atualização de créditos e outros produtos. Nós já fizemos mais de 200 milhões de reais em operações estruturadas na PGFN, que vão desde transação tributária, a utilização de prejuízo fiscal, como também a utilização de precatórios, sejam federais, estaduais ou municipais, a depender do débito. Ativos, né, como eu já falei, é uma empresa especializada nesse setor, que já fez mais de 50 operações para empresas, com mais de 200 milhões em operações estruturadas. A nossa equipe hoje, né, e é o que, quando eu falo da nossa equipe, eu falo que todo empresário ele tem que ter uma visão de construir equipe. Eu vejo muita gente que fica vinculada, de certa forma, à terceirização. É importante você, óbvio, ter um setor terceirizado dentro da sua empresa, mas eu vejo hoje que o Brasil ele tem que adotar um pouco mais do modelo americano de seriedade e gestão corporativa, principalmente para aquela pessoa que é empresário. O empresário hoje ele não pode não conhecer lei, não pode não conhecer a situação fiscal, não pode entender sobre fluxo de caixa, ele tem que entender sobre tudo isso para poder ter um maior controle financeiro da sua empresa. Então, como eu já disse, a reforma tributária, tem muito empresário que me liga e fala, Rafael, e agora? Eu vou ter que fechar minha empresa, acabou tudo. Eu falo, não, você vai ter que ter um pouco mais de controle sobre a sua empresa. Como é que eu tenho controle com a minha empresa? Entendendo sobre estratégia, entendendo que a reforma tributária ela abriu novas portas para planejamento financeiro. Como assim planejamento financeiro? Se eu entendo que, de repente, eu vou ter que mudar a forma que meus contratos são elaborados, eu tenho um fornecedor, vou ter que mudar a forma que eu faço o contrato com o meu fornecedor, eu vou ter que mudar a forma de fazer contrato com o tomador de serviço final. Eu tenho que ter um controle jurídico disso daí. Como também eu tenho que entender um pouco mais como os precatórios em específicos nessa solução e a transação tributária pode auxiliar o empresário. Eu sei que muitas vezes, eu sou empresário também, dentro do mundo do empresário, o tributo às vezes termina sendo a última das obrigações que ele deixa para pagar quando ele tem fluxo de caixa e quando ele tem disponibilidade. E eu não posso jogar esse empresário que tem folha, que tem inúmeras obrigações, e às vezes ele deixa de ter uma entrada por conta de uma nota que ele não recebeu, por conta de um fluxo financeiro que não casou dentro da operação dele, e ele deixa esse imposto como um segundo plano, um segundo momento. E o que é que eu falo para todo empresário, contador, economista? Tributo no Brasil, principalmente por estar vinculado à Selic, que hoje é uma taxa que está com 15%, é algo que tem que ser levado a sério. E a própria Procuradoria, como a Receita Federal também, estimula em vários programas, em várias transações por adesão, descontos que são muito interessantes para as empresas e políticas que vão ajudar você a conseguir regularizar a sua empresa. Rafael, tu está falando de débito, tu está falando de regularização de empresa, como é que isso gera fluxo de caixa? Pessoal, toda empresa ela passa uma imagem para o mercado. Quando você tem uma empresa que não cumpre as suas obrigações fiscais, você passa uma imagem negativa para o consumidor, você passa uma imagem negativa para o prestador de serviço que vai, de alguma forma, auxiliar a sua empresa. Então, é muito importante você quebrar esse estigma e entender que existem formas de você conseguir ter economia fiscal, gerando mais fluxo de caixa para a sua empresa, que é o que eu vou mostrar para vocês. Já falaram bastante aqui sobre a reforma tributária, não vou entrar no mérito da mudança, da unificação dos impostos, não vou falar muito sobre esse período de transição, mas, basicamente, com a PEC 45 de 2019, que foi promulgada em 23, deu-se início a essa discussão sobre como vai ser a implantação da reforma tributária, como os empresários eles têm que se portar para essa fase de adaptação, né? E existem muitas oportunidades, porque justamente nesse período foi o período onde o Estado brasileiro entendeu o seguinte, certo, eu preciso fazer uma reforma na minha forma de enxergar tributação, como eu vou tributar, principalmente o setor de consumo e serviço, para poder
gerar um fluxo de caixa para o Estado, poder honrar as obrigações e continuar prestando o serviço que o Estado presta hoje no Estado brasileiro. A Procuradoria ela começou a criar novas formas de transação, simplificando a forma do contribuinte, seja uma pessoa física ou jurídica, aderir a uma transação com descontos que são relevantes. Eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui. E, em termos de número, a Procuradoria ela conseguiu recuperar mais de 70% dos créditos, evitando, assim, execuções fiscais, evitando, assim, protestos e penhoras, através de programas de parcelamento com descontos, onde você pode utilizar prejuízo fiscal e outras ferramentas. A ferramenta da PGFN para melhorar o fluxo de caixa. Como é que eu consigo enxergar na PGFN e no análise tributária uma forma de melhorar o meu fluxo financeiro? Eu falo em 3 pilares, tá? Eu gosto de falar muito sobre a revisão da capacidade de pagamento, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês do que se trata, sobre transações tributárias com prejuízo fiscal e com pagamento de débitos com precatórios, sejam precatórios federais, estaduais ou municipais. E aí tem grandes exemplos de grupos, aqui em Pernambuco, por exemplo, que fizeram transações. O Grupo João Santos fez a maior transação tributária do Brasil, uma transação de 5 bilhões de reais, que reduziu para uma dívida em torno de 2 bilhões, e teve uma possibilidade de ter prejuízo fiscal, teve possibilidade de utilizar precatórios municipais, estaduais e federais. Então, dentro do Estado, a gente tem um grande exemplo de uma empresa que levou a sério fazer essa gestão. Por quê? Conseguiu, dessa forma, quitar processos trabalhistas, conseguiu gerar fluxo de caixa pagando FGTS. Então, quando a gente olha uma dívida, a gente enxerga uma dívida só como um problema. Mas uma dívida pode ser uma solução. Por que, Rafael, pode ser uma solução? Se hoje eu tenho uma dívida de 1 milhão de reais e eu não estou conseguindo pagar esse valor, anualmente isso é corrigido pela Selic, 15%. Então eu tenho pelo menos ali 150 mil em cima dessa dívida. A partir do momento que eu consigo fazer uma transação com desconto, eu consigo economizar muito, diminuir bastante essa dívida, o que vai me gerar fluxo de caixa para honrar outras obrigações, como acordos trabalhistas. Você consegue fazer uma gestão melhor da sua empresa. O pilar 1, a revisão da capacidade de pagamento. A Lei 13.988 de 2020 e a 14.375 de 2022 começou a trazer isso um pouco para o mercado brasileiro, né? Como funciona essa questão da capacidade de pagamento? De uma forma bem simples. A Procuradoria ela vai ter uma coisa chamada rating, né? Que ela tem o rating A, o rating B, o rating C e o rating D. Esse rating é uma análise que a Procuradoria faz baseada em alguns índices da empresa, baseado em faturamento, baseado em curva BC, baseado em índices de dívida, índice de estoque, fluxo de caixa, N fatores. E existe a possibilidade, com a revisão da capacidade de pagamento, de você ter descontos elevados na sua transação, no seu débito. Então vamos pensar comigo. O cara que tem um rating A, via de regra, ele não vai ter desconto no parcelamento dele. Você vai poder parcelar aquela dívida em torno de 60 meses. Se ele consegue, através de uma análise financeira, um demonstrativo financeiro da empresa dele, comprovar que ele não tem o que a Procuradoria presumiu que ele tem de capacidade de pagamento, ele pode ter descontos. Por exemplo, uma empresa tem um débito de 1 milhão. Se ela tiver um desconto de 50% desse débito, ele vai cair para um débito de 500 mil, só com revisão da capacidade de pagamento, podendo parcelar esse valor, o que vai gerar fluxo de caixa para ele em outras situações. Parcelamento de 60 meses, como eu já disse, para débitos previdenciários, até 145 meses para demais débitos, em transações por edital. Quando a gente fala em procuradoria, você vai ter a possibilidade de ter transações por edital, transações excepcionais, transações individualizadas, que são as individuais, e você consegue ter várias opções de desconto, inclusive nas transações individuais e excepcionais, você pode ter um parcelamento superior a 145 meses. Como assim, Rafael? Quando a gente fala de transação, aí tem que entender um pouco do conceito de transação. Uma transação é uma negociação. Eu sou empresário, eu estou entrando em contato com a Procuradoria e eu estou pedindo uma ajuda, um suporte para a Procuradoria para poder honrar aquela obrigação. Então, a forma que eu vou honrar essa obrigação tem que ser demonstrada naturalmente, porque você não pode simplesmente fazer um pedido. Aí vem você ter uma gestão e poder apresentar a sua solução para a Procuradoria analisar. Benefício. Tem inúmeras empresas que precisam de certidões para poder participar de licitação, para poder participar
de programas e é uma forma também de ter fluxo de caixa regularizando a sua parte fiscal. Por quê? Se você tem uma empresa que vive de licitação e você não tem a sua certidão negativa, você não vai poder entrar naquela licitação. E, naturalmente, você não vai ter fluxo de caixa, porque você não vai estar prestando serviço, tendo novos contratos, impossibilitando, assim, o crescimento do seu negócio. Então, a solução da revisão da capacidade de pagamento, eu digo que é o primeiro pilar antes de fazer a transação tributária. Por quê? Se você faz uma transação com o rating A, você não vai ter o desconto que você poderia ter com o rating B, com o rating C ou com o rating D, certo? Segundo pilar, aí sim, entra a transação tributária e antes de fazer a transação, depois de já analisar se existe uma possibilidade de revisão de capacidade de pagamento, a gente tem que entender, existe algum prejuízo fiscal? Não vou entrar muito no mérito de dar uma aula de prejuízo fiscal, mas o que é um prejuízo fiscal? Algumas empresas, elas têm saldo negativo, elas têm um faturamento negativo. E hoje a legislação autoriza também você utilizar um percentual, que via de regra é de até 70%, para poder abater do valor da dívida e transacionar esse valor. Ou seja, você preserva uma liquidez, reduzindo o desembolso que você tem com o débito que está, seja na Receita Federal ou na Procuradoria sem execução vigente. Como é que entra, Rafael, essa solução de uso de precatórios na Procuradoria? O que é um precatório e como eu posso utilizar um precatório? De uma forma bem simples, com o advento da Emenda Constitucional 113 e a Portaria 10.826, que vai regular o uso de precatório na Procuradoria, você tem algumas regrinhas ali para poder utilizar esses precatórios, que estão basicamente no artigo 7º e 8º. De uma forma bem simples, o precatório não pode ter recurso, não pode ter dívidas vinculadas ao credor daquele precatório e não pode ter nenhum tipo de discussão jurídica em relação à matéria daquele precatório em si. O pagamento integral com títulos adquiridos com deságio, ou seja, eu dei uma olhada na minha empresa, vi que eu consegui fazer uma revisão de capacidade de pagamento. Então eu tinha um débito de 1 milhão, por exemplo. Fiz uma revisão de capacidade de pagamento, consegui 30% de desconto. 1 milhão virou 700 mil. A minha empresa, nos últimos 2 anos, teve prejuízo fiscal. Eu consegui usar 100 mil reais de prejuízo fiscal. Então a dívida que era 1 milhão virou 600 mil. Esses 600 mil, na transação, pode ir até 145 meses. Então eu vou ter uma parcela reduzida e eu posso utilizar um precatório federal, estadual ou municipal para pagar aquela minha parcela com deságio, fugindo assim da Selic, da correção daquela parcela e tendo uma economia direta na aquisição desse ativo, certo? Liquidez imediata e segurança jurídica é a palavra-chave que eu uso para precatórios. E como é que eu tenho a liquidez imediata? Eu já expliquei. Você vai comprar um ativo com desconto e vai economizar a correção da dívida daquele ativo. Onde é que entra a segurança jurídica? Para a gente poder analisar um precatório, uma transação, a gente tem que entender muito sobre a situação do crédito da empresa, fiscal da empresa, e entender o ativo que está sendo adquirido. Então, o primeiro passo é uma coisinha chamada due diligence, né? Que é a diligência do ativo. Eu vou olhar o precatório, olhar o credor do precatório, olhar o processo e entender o ente devedor daquele ativo. Feito isso, você tem que fazer uma cessão de crédito desse precatório, através de escritura pública, protocolar o pedido na vara do processo e, posteriormente, quando sair 2 certidões, que é a certidão do Justiça Federal e a certidão do valor líquido disponível, que é uma coisa chamada CVLD, é feito um requerimento no Regularize, solicitando um despacho homologatório para poder compensar essa dívida. Opa. Pronto. Aqui. Cortou um pouquinho aqui, pessoal, mas basicamente, foi como um exemplo que eu acabei de dar. Se você tem aqui um débito de 10 milhões, corrigindo em 10 anos, por exemplo, 120 meses, você vai ter um débito de 10 milhões sendo corrigido pela Selic, que é uma taxa de 15%. Tá? 10 milhões, considerando uma Selic de 15% em 10 anos, se ele pagasse aquela parcelinha todo mês, no final ele pagaria algo em torno de 14 milhões de reais, certo? E a grande dor do empresário brasileiro hoje, que tem um parcelamento, é a seguinte, ele fala, Rafael, o meu parcelamento não termina nunca. Eu pago a parcela e a dívida só sobe. E está explicado por esse motivo. Por quê? Se você tem um parcelamento de 10 milhões e paga uma parcela, por exemplo, de 60 mil reais, no ano você vai pagar 720 mil. Mas a sua dívida é corrigida pela Selic. Então 10 milhões, 1,5 milhão. A sua dívida só vai aumentando. Então o precatório é uma solução, sim,
para você gerar mais fluxo de caixa, conseguindo quitar e fugir de uma correção tão alta como a Selic. Aqui é um exemplozinho bem prático, que a gente demonstrou isso no fluxo de 80 meses. O relatório de diligência, que eu expliquei, né? Como é que eu analiso um precatório, Rafael? Poxa, eu não sei nem o que é precatório. Eu tenho que olhar o crédito, fazer uma auditoria completa e validar o título. Por quê? Existem títulos que ainda têm discussão judicial, ou seja, você tem um cumprimento de sentença que ainda tem um recurso, você tem uma ação rescisória. Então é muito importante ter atenção no momento de fazer a análise do precatório. Analisar a CVLD emitida em nome da empresa que vai solicitar isso no Regularize. Precatórios, aqui está federais, mas como eu disse, vale tanto para débitos estaduais como municipais. Você tem, por exemplo, em Pernambuco, você tem a possibilidade de utilizar precatórios de ICMS, exportação, para compensação de débitos estaduais. São Paulo é um dos maiores cases do Brasil. A dívida de São Paulo é gigantesca e eles vêm conseguindo reduzir o tamanho do passivo deles com programas de acordo direto, né, o Acordo Paulista, é o nome do programa deles, e estimulando a utilização de precatórios estaduais para quitação desse passivo. Naturalmente, precatórios auditados e homologados por seu advogado ou por empresa que você contratou. Alguns cases de sucesso, empresa que a gente conseguiu uma economia de 48%, uma empresa que conseguiu uma economia de R$800 mil. Isso aqui, gente, pode parecer complexo, mas na verdade na análise não é algo tão... Não é nada de outro mundo, que é bem prático de fazer essa análise. E o caminho da otimização tributária, né? Como é que eu faço uma otimização tributária para gerar caixa para a minha empresa? O primeiro passo é a revisão da capacidade de pagamento. O segundo passo, a transação com prejuízo fiscal, se tiver prejuízo fiscal. O terceiro passo, a quitação com precatórios, após ter feito a transação tributária, tendo assim um caixa liberado para a empresa. Existem inúmeras empresas que estão passando por processo de venda, processo de aquisição, e uma dica que eu dou para o empresário também é o seguinte: normalmente na negociação, quando uma empresa vai adquirir a outra, né, no que é chamado M&A, sempre é solicitada a quitação do passivo. Então, se você tem um passivo de R$1 milhão, não tem lógica você pagar R$1 milhão à vista para quitar esse passivo, se você tem um crédito na sua empresa, se você pode utilizar prejuízo fiscal e se você pode parcelar esse passivo na PGFN para ter uma quitação com bastante desconto. Então, isso é fluxo de caixa, isso é economia para a sua empresa. O futuro da gestão tributária é estratégico, como eu falei. Na Ativos, a gente faz toda a parte da estruturação da operação, seja da análise jurídica daquele precatório, como também do trabalho em si, da compensação tributária. Deixei aqui, pessoal, um QR Code que vai ter bastante exemplos de compensações tributárias, todo esse trabalho, como funciona a análise de um precatório e uma síntese de tudo isso que eu passei aqui para vocês, tá bom? Espero ter ajudado, de alguma forma, a criar esse fluxo de caixa, explicando um pouco melhor a situação fiscal e como funciona a análise da Procuradoria em relação a precatórios.